São 10 horas e 5 minutos, 10 e 5, você está com a Tupã, o programa é o Variedades nesta manhã de terça-feira, dia 18, um patrocínio do Riedel Máquinas Agrícolas, sua concessionária Stara para Tupã, Ciretã e região. Delta Sul, com as barbadíssimas Delta Sul, tem uma fritadeira elétrica da Philco sem óleo por R$ 39,90 mensais. E farmácias associadas aqui, você tem amigos, farmácias associadas em Tupã é farmácia econômica. Nesse dia do médico, conversando com o Dr. Newton Perdigão da Fontoura, que o nosso convite está aqui para falar um pouco sobre esta profissão, né, que ele abraçou há 48 anos e que a acompanha com paixão. Nós estávamos comentando agora aqui, uma das preocupações que o Dr. Newton tem com o segmento, né, com o setor, é a questão da carreira, né, que ele nos explicava, mudou muito no período que ele começou a exercer a medicina para os dias de hoje. Dr. Newton, isso é uma preocupação que eu poucas vezes não ouvi muito se levantar esse tema, e o senhor tem bastante preocupação com isso com relação aos seus colegas, é claro, mas à sociedade como um todo, porque nós precisamos de que o médico esteja com segurança e tranquilidade para poder nos atender. O médico teria que ter segurança para envelhecer. Por quê? Porque hoje o médico não tem uma carreira de Estado, não tem uma carreira de município, não tem a carreira de nada. O médico é um empregado avulso, ele faz convênios avulsos, sem segurança nenhuma. Se um dia, por exemplo... Bom, a saúde começa assim. Antigamente era o governo federal, tinha o Exinamps, o Ministério da Saúde, do qual eu sou concursado, aposentado e tal, e já dava uma segurança para o médico para se aposentar. Depois tinha a Secretaria da Saúde do Estado, também concurso que a pessoa ficava trabalhando nos municípios pequenos e tudo, mas com garantia para depois se aposentar, e mais a contribuição de autônomo, que é bem pequena. Hoje, o médico tem a contribuição de autônomo só, que não é o suficiente para manter o padrão que o médico precisa, como comprar livros, fazer cursos, investimentos em informática, outras coisas que é necessário. O médico não tem segurança nenhuma, porque se mudar uma política, mudar um prefeito, mudar uma briga qualquer, o médico fica sem emprego. Ele não tem a segurança. Aquilo que eles prometem, saúde e educação, nas campanhas políticas, vou falar de política agora um pouquinho, isso aí é uma falácia, porque na verdade a última coisa que eles fazem é política e educação. Os professores não precisam nem falar, né? Aqueles que vão fazer o brasileiro, um bom brasileiro, que vão fazer o país, sai do professor. E aquele que vai defender a saúde, que vai manter essa turma saudável e nos momentos ruins da vida, é o médico que vai estar ali junto. Esse também não tem mais segurança trabalhista, vamos dizer assim, não tem nenhuma. Hoje tem concurso para quê? Para perito. Tem nas Forças Armadas, tem concurso para médico, e agora talvez para as universidades, que pagam muito pouco. Tá? Mas o médico trabalhando hoje, ele é a preocupação de ficar velho. Eu me lembro muito da história de um médico de Tupanciretã, que é o Vaz Ferreira. Vou fazer uma homenagem para o Vaz Ferreira. A Avenida Vaz Ferreira... Muita gente não sabe que a Vaz Ferreira era um médico. O Vaz Ferreira era um médico que veio para Tupanciretã. Ele criou o cinema, que aqui não tinha. Ele criou a luz elétrica, que se formou, a primeira luz da cidade foi o Vaz Ferreira que fez. Ele era um médico muito conceituado, muito ativo. Ele veio, não sei de que estado, não me lembro se era do Rio de Janeiro, não sei de onde. Mas ele viveu aqui muito tempo. E quando ficou velho, ele ficou abandonado. Ele ficou abandonado, morava numa casa depois dos trilhos, aqui perto do Gepo, por essa região aí. Há muitos anos atrás, eu sei pela história, e ele morreu pobre, abandonado. Ele que foi uma pessoa que atuou, fez tudo e não tinha previdência, não tinha nada. Depois começaram iniciaram os planos de aposentadoria para o médico e tal, dentro da Previdência, dentro do Ministério da Saúde, Secretaria da Saúde, etc. Aí começaram, as coisas assim melhoraram. Para não ter mais esse médico que trabalha e depois fica velho, fica abandonado. Que era assim que acontecia. Isso aí, acabaram com isso. O governo federal acabou com o INAMPS, ficou o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, não sei se tu sabes, mas ele não tem verba específica, ele vive da sobra dos outros. Porque quem sustentava a saúde era o Ministério da Previdência,
que era da aposentadoria, que eles quebraram também porque fizeram Brasília, fizeram horrores de coisas com o dinheiro da Previdência e faziam saúde com o dinheiro da Previdência. De repente faltou dinheiro para a própria Previdência, como está faltando. Como está faltando agora. Mas enfim, voltando ao médico, o médico então ficou abandonado nesse meio tempo. Aí passaram para o Estado passa para o município com dificuldades, que tem todos os municípios no Brasil têm dificuldade, tem que sustentar essa parte do atendimento médico e que consome uma grande parte do orçamento até do município. Mas o médico que está trabalhando, ele que está ali doando o seu sangue, doando a sua vida, porque é estressante a posição do médico, com tudo o estresse da própria profissão, mas o estresse do futuro. Ele está sem futuro dentro do sistema atual. Então isso aí é muito ruim, é lamentável. Isso aí a gente chora claro, lembrando disso aí. Mas a Associação Médica do Rio Grande do Sul é uma entidade bem atuante. A gente vê ela participando, inclusive na mídia, colocando informações, se posicionando muito forte. Ela não é uma entidade recuada, digamos assim. Não. Ela não consegue reverter isso. O presidente, o Argolo, ele é uma pessoa muito atuante. Ele tenta fazer assim tudo que pode, ele luta. Ele, através até dos deputados médicos que existem, só que o deputado que é médico, depois que fica deputado, ele deixa de ser médico. A maioria esquece depois, a classe apoia para se transformar um deputado médico e ele fica só deputado depois. Geralmente tem sido assim, são muito poucos. Já na área rural, por exemplo, não. Os deputados ruralistas, eles continuam porque eles dependem deles para a próxima eleição muito. E esses outros pegam outro segmento, que é o segmento mais popular e menos do médico, e aí seguem deputados e não são mais médicos. Saindo um pouco dessa questão da atividade, da preocupação com a atividade. Antigamente nós tínhamos um médico de família, o senhor deve ter vivenciado isso, que era a pessoa... Eu fui médico de família. que atendia do neto ao avô, e era aquela pessoa que tinha um contato muito próximo dos familiares, né, e da pessoa, a ponto de conhecer a pessoa e às vezes até poder diagnosticar em cima disso. Hoje, com a especialização que o senhor comentou, isto é difícil de existir, praticamente não existe mais. A gente vai, quando tem um problema em determinada parte do corpo, digamos assim, vai para aquele especialista. Eu, como leigo, me parece que me falta aquele médico que eu tenho confiança, que eu posso conversar com ele. Mas o senhor, como profissional, como é que avalia essa mudança na medicina, nesse comportamento? Isso aí, existia um médico de família que era um médico clínico geral, podia ser cirurgião, ginecologista, obstetra, mas tinha aquela família que se ligava a ele. E ele, o que ele podia resolver, ele resolvia, e o que não, ele repassava ou indicava quem fazer, mas ficava um vínculo, e o próprio médico que recebia, o especializado na área que precisava, já recebia com a informação do médico da família, o médico clínico. Isso aí dava um certo compromisso entre médico e paciente, e existia um laço estreito. Hoje, o que acontece é o seguinte, cada um entende de uma coisa. O cara estragou o nariz, vai no otorrino para resolver o nariz. Mas se foi o pescoço, já vai no outro. Mas já tinha mais uma lesãozinha lá no pé, na unha do pé, tem que ir outro para fazer isso aí. Porque até o médico hoje está recuado, ele sabe fazer as coisas. Mas ele sabe, a própria população se acostumou e ela não quer saber. Tem, por exemplo, um sinalzinho na pele que fácil de tirar, qualquer médico tira, não tem problema nenhum. Mas ele vai no dermatologista, porque já que se criou uma cultura assim. Podia ir ali no hospital, qualquer médico está ali tirava, não teria problema nenhum. Mas não, ele vai no dermatologista para ver, porque se formou uma cultura assim. A gente não pode condenar isso aí, porque isso aí é uma cultura. Isso eu acho que não tem volta. E outra coisa, não tem mais o clínico geral. Hoje vai no cardiologista, o cara está com dor no pé, tem que ir lá no traumato, chega a coisinhas de nada, né? E tem um problema no ouvido, uma cerinha, o cara nem tira mais a cera, ele manda lá para o otorrino tirar a cera do ouvido, que é uma coisa simples.
Até porque o médico hoje tem medo. O médico hoje não tem mais... O médico não confia mais no paciente, em geral. Uhum. Ele confia muito pouco no paciente, porque ele sabe que aquele paciente, de repente, ele pode se voltar contra ele por alguma coisa, ou não pode atender, ou o remédio não caiu bem. Não deu o efeito que esperado. Não deu o efeito que esperado. Então, a reação do paciente é um pouco cruel, assim, com o médico. Às vezes, eu já vi casos de médico atender anos uma pessoa, uma família, e, de repente, um dia, ele não pôde atender porque estava tomando banho na hora. Isso é verdade, aconteceu anos atrás, e a pessoa ficou furiosa porque o médico não quis atender. Ele tinha chegado de um jogo de futebol, estava muito suado, quis tomar um banho antes de atender o paciente, e as pessoas se ofenderam e foram se queixar para mim no meu consultório. Que o fulano não teve consideração. Eu vim cá, ele teve toda a consideração, ele foi tomar um banho para atender vocês. Então, esse tipo de coisa, isso já aconteceu já há alguns anos, mas isso aí cada vez aumenta. Se acentua, né? Mais. A gente não quer ser pessimista, porque tem a parte boa, né? Também não é só isso aí. Tem a parte gratificante da medicina, tem pessoas assim que agradam o médico através da sua amizade, né? Sua consideração. Não, isso aí tem bastante. Eu estou falando assim de algumas exceções para mostrar o que a medicina... A dificuldade que tem. Como a medicina foi ficando difícil mais hoje. No meu tempo era... Meu tempo é hoje ainda, né? Mas, num tempo que eu tive, ela era bem mais respeitada. Sua família seguiu a tradição, né? Eu tenho meu irmão que é médico, tenho um filho médico, um sobrinho médico, tem dentista, a área da saúde está... Quer dizer, o pessoal se ligou nessa área da saúde e gostou, né? Eu acho que é um exemplo, né? Um puxa para o outro. Uhum. Eu até nem sei como é que funciona isso, mas é por continuidade, né? O senhor não precisaria mais estar atuando, mas atua porque gosta. Miguel, eu tenho um consultório bem perto da minha casa. Eu tinha duas escolhas a fazer. Uma, ficar em casa de manhã vendo a Ana Maria Braga, com todo respeito, ou ir para o meu consultório. Então, eu acho o meu consultório bem mais interessante que a Ana Maria Braga. Perfeito. Com todo respeito, que ela é uma grande artista, é uma pessoa da mídia. Então, né? Mas é um gosto pessoal, né? Perfeito, muito bem. Eu lhe perguntei essa questão da família, porque eu sei que o seu filho também está. Então, as pessoas podem ficar com a sensação, o Dr. Newton está pessimista. O senhor está sendo realista com algumas dificuldades, mas a medicina é ainda uma coisa que lhe apaixona, a ponto do senhor abrir mão de ficar sentado em casa olhando a televisão, ou tomando um chimarrão, ou passeando, enfim, e exercê-la. E seu filho segue isso, enfim, as pessoas ligadas ao senhor, sua filha é dentista, enfim, as pessoas ligadas ao senhor ainda seguem na saúde. Quer dizer, os comentários que o senhor trouxe do momento de dificuldade não lhe afastam da medicina. Não, Miguel, essa choradeira aí que eu fiz, isso aí não é para mim, isso. Isso aí é porque eu vejo meus colegas mais novos e eu estou desesperado que eles tenham uma melhoria de vida, que haja um reconhecimento para eles, que haja uma carreira que eles possam ter para garantir o futuro deles. Eu terminei, o meu futuro está pronto. O meu filho também, ele é concursado também. Na época ele é perito do INSS, não sei mais o quê. Mas a minha choradeira que eu fiz não é pessoal nisso. É em preocupação com a classe que está vindo, com essas pessoas que estão se formando agora, com essas pessoas que estão trabalhando agora, que estão começando. Eu tenho imensa preocupação, porque eu tenho um grande carinho pela minha classe, né? Eu não posso ver a minha classe abandonada. Eu fico doente com isso aí. Esse é Newton Perdigão da Fontoura, que o nosso convite está falando sobre o Dia do Médico, que é o dia de hoje, né? E a gente convidou ele para falar um pouquinho da sua experiência, da sua vivência e, enfim, a função do médico, que, conforme eu falei no início, segundo o site UOL aí, é o profissional responsável por descobrir enfermidades que atingem determinados pacientes, fornecendo suporte, indicações adequadas para que haja cura, e também é o responsável por indicar formas de prevenir doenças e orientar o indivíduo para que esse possa ter uma vida mais saudável. E a gente teve isso aqui agora de parte do Dr. Newton, nos trazendo essas informações da preocupação dele, inclusive, com a função do médico. Dr. Newton, uma vez mais quero agradecer a sua gentileza, né, que, como eu falei no início da nossa conversa aqui, foi agora no início da manhã que eu, abrindo a programação aqui do Variedades, olhei o Dia do Médico. Poxa, nós temos que trazer algum médico aqui para conversar sobre isso, e eu falhei em não ter
convidado há tempos atrás. Lembrei de um amigo que eu sei que gosta de rádio e que poderia atender o convite e falar sobre isso com profundidade, como é o caso do Dr. Newton Perdigão da Fontoura. Eu quero novamente agradecer, através dele estender nossos parabéns aí aos médicos que estão nos ouvindo e aos médicos que atuam em nosso segmento, são fundamentais. Se alguém ainda não se deu conta disso, no momento que você ou um familiar seu tiver uma fragilidade na saúde, você vai ver o quanto é confortante você chegar num profissional capacitado que lhe oriente, que lhe dê o suporte, que lhe dá a melhor forma de corrigir ou resolver ou de contornar essa dificuldade, né? Quem não passou por isso um dia vai passar, não existe pessoa no mundo que não vai ter por isso. E quando nós tivermos, a gente tem a certeza de que o médico que for lhe atender, eu já tive experiências aqui em Tupã e fora daqui, tive médicos mais simpáticos, mais abertos, outros um pouco mais fechados, enfim, cada pessoa tem um tipo de atividade, mas nunca vi ou sentir algum problema de médico de ele não dar a devida atenção para aquele momento. Aliás, só vi exemplos ao contrário, assim, de médicos trabalhando uma carga excessiva de horas e mesmo com isso atuando em momentos de festividade das outras pessoas, o médico saindo para socorrer. Ontem até eu conversava com a minha esposa, relembrando alguns fatos que aconteceram quando o nosso laboratório atendia lá o hospital, em que tanto o laboratório, mas principalmente os médicos ficavam horas e horas e horas em cima de um paciente para tentar salvar e conseguiram salvar. Enfim, é uma função que eu sei que é muito desgastante, mas tenho certeza é gratificante. Dr. Newton, nosso microfone à sua disposição nesse e sempre que o senhor julgar conveniente e tenho certeza que no momento que ele convidar o senhor estará aqui junto conosco. Mas nesse momento, muito obrigado e se queira colocar algo mais, por favor, fique à vontade. Bom, Miguel, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui para chorar um pouquinho as coisas que precisavam ser choradas e também a oportunidade que eu tenho de comunicar com o povo de Tupã-Seretã e agradecer em nome de toda a classe médica, porque nós temos aqui em Tupã-Seretã um grupo de médicos excelentes, pessoas responsáveis, tecnicamente muito bons e que merecem esse dia os nossos parabéns. Pessoalmente, eu como médico posso atestar isso que eu estou dizendo e desejar a todos que tenham no futuro, que lutem por um plano de carreira para que garantam o futuro da classe. Muito obrigado, Miguel, um bom dia para todos os ouvintes. Newton Perdigão da Fontoura, nosso convidado na manhã de hoje, falando sobre o Dia do Médico. Nós temos mais um intervalo comercial, é isso, Mirelle? Não? Já podemos concluir?